Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Então, nada mais melhor e oportuno de falar de qualidade de vida do que falar de política, porque tudo passa pela política. Hoje nós temos a honra de receber uma pessoa muito conhecida no Rio Grande do Sul, no país inteiro. É um batalhador, há muito tempo trabalha, é um engenheiro agrônomo formado, é um empresário também, um esportista, e vai nos contar mais das suas atividades. Um homem que fez 100 mil votos. Então nós temos a honra de receber no nosso estúdio um deputado federal, Afonso Ram. Deputado, a Câmara 3 só sua, pode tirar a máscara, ficar à vontade, né? A gente tem a distância e está nos protocolos. Então a primeira pergunta que a gente faz, deputado, agradecendo mais uma vez a sua presença, é: quem é o deputado Afonso Ram? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, Clair, aqui esse espaço TV Cidade, né, espaço comunitário. Acho que quem ganha, né, é a comunidade aqui de Farroupilha, mas é as pessoas, o contexto da sociedade. Então, acho que é importante esse espaço. Agradecer ao Bruno que está aí, né, de trás aí das câmeras, né, a Perla, que é uma comunicadora aqui, uma amiga, isso, que também, né, a programa conheci, de grande audiência. Tem um programa que eu sei, inclusive já acompanhei pequenos trechos, né? Mas o Afonso Ram, hoje deputado federal, é como todo cidadão, como todos nós, né, iniciamos a vida sem sabermos caminhar e sem sabermos falar. A gente aprende pelos nossos avós, pelos nossos pais, depois a oportunidade que a gente tem nos bancos escolares, com professores, mestres, e a terceira fase da vida é a vontade de cada um. Então eu acho que isso é uma caminhada. E acho que a nossa trajetória hoje como deputado federal, ela passou por tudo isso, né? Eu sou natural de Bagé, né? Sigo residindo lá, e na verdade tem hoje o que é município da Ulha Negra, era um distrito, eu fui registrado lá, que a minha mãe é de origem lá, o meu nome é José Afonso Ebert Ram. Puro alemão. Puro alemão, né, numa região de fronteira. E aí os pais vieram para a cidade para nos dar educação, importante, porque naquela época o meio rural não tinha todo esse espaço. Tivemos a felicidade, as minhas irmãs mais velhas, todas formadas com curso superior, né, eu tenho 59 anos, vou fazer 60, e tive a felicidade de ter essa iniciativa, né, de podermos estudar. E aí tive também, né, ao transcorrer da vida, a oportunidade de fazer, inclusive, a faculdade. Sou formado em engenheiro agrônomo na Universidade Federal de Pelotas, e eu fui jogar futebol. Eu jogava no Grêmio Bagé, e aí tive no Grêmio, na seleção de base, uma seleção que foi campeã brasileira no Mineirão. O Renato Gaúcho, na época, jogava, então sou daquela geração dele, né, nascido em 62. E aí fui jogar no Brasil de Pelotas, que me recebeu. Eu morei embaixo da arquibancada do estádio, né, onde hoje é o vestiário, era o alojamento. E ali eu recebi desde a alimentação, o apoio, joguei, fui treinado pelo Filipão, Luiz Felipe Scolari, um grande líder, aprendi muito no futebol, com outros treinadores também, e fiz a minha faculdade de agronomia. Em Pelotas? Em Pelotas. Passado... depois de 16 anos de formado, eu abreviei a minha carreira de jogador e fui trabalhar como engenheiro agrônomo em Bagé. Aí tive a oportunidade numa cooperativa, ainda joguei no Grêmio Bagé, né, fomos campeões da segunda divisão, e aí casado, pai de filho, né, casei bem precoce, sou casado com a minha esposa, que é Tessie Libozetto, italiana. Né, Misturou aí. Misturamos aí a miscigenação de raças aí, e aí temos, né, 3 filhos, né, um engenheiro agrônomo formado na mesma escola que eu, lá em Pelotas, um outro filho formado também lá, engenheiro civil, que é o mais novo, o André, e um jornalista, que é o Guilherme, que atua, né, na área de jornalismo do esporte, jornalismo, né, hoje também em várias áreas. Então é bacana, constituímos família, minha esposa, sou casado há 36 anos com a Roseli, né? E daí 16 anos depois daquela batalha, fiz política classista para os produtores, na minha categoria de engenheiros agrônomos, no sistema. A cooperativa que lhe levou para a política? Foi um somatório, né? Eu recebi o convite até, né, de um grande líder, né, que é um cara que é hoje, né, do Tribunal de Contas da União, né, João Augusto Nardes, né, ministro, na época era deputado federal. E ele, junto com o que acabou sendo nosso vice-prefeito, Luiz Guarani de Bem, foram os que me fizeram o convite, né, e abonaram a minha ficha.
E aí eu já fazia política classista, já estava na cooperativa há praticamente 14, 15 anos, com contato com os produtores, e aí eu percebi que era importante. Recebi os convites, me filiei ao Partido Progressista, sou filiado até hoje, o PP, né, partido do 11, né, e hoje tenho a felicidade de ter um prefeito, né, que é efetivamente, né, nosso partidário, né, e isso fez com que eu, né, trabalhasse dentro desse contexto, né, do ponto de vista lá em política classista, setor do agro, da agricultura, né, e aquelas dificuldades sempre que foram muito difíceis, né. Hoje estamos vivendo novos momentos, mas sempre temos pautas a serem vencidas. E aí concorri a vereador, fui vereador eleito na primeira eleição, convidado a ser secretário de Agricultura do município. Olha só. Aí assumimos, e já em 2 anos seguintes eu concorri já a deputado federal. Audacioso? Foi forte. Fizemos uma grande votação, quase 23 mil votos. Fiquei na 4ª suplência e recebi um convite do Pratini de Moraes para ser assessor, porque eu não assumi como deputado. Grande ministro. E, exatamente, ministro da Agricultura, do 2º governo, Fernando Henrique, e fomos para Brasília. Fui para Brasília, aprendi muito, até foi bom, acho que não ter sido eleito no primeiro mandato. Pegamos bagagem, conhecimento, uma pessoa de referência, o Pratini. Eu aprendi com ele, dizia assim: checou, rechecou, trichecou o que é importante, trichecar o que é importante. Às vezes eu chegava com 14 pautas, ele também dizia assim: qual é a prioridade, Afonso? Não, mas eu queria tratar de todos. Não, quem não tem prioridade não sabe onde quer chegar. Olha só. Então eu aprendi muitos conceitos, firmei, um grande líder, né? Aí voltei de Brasília, concorri novamente, não nos elegemos, fiquei na 2ª suplência. Cresceu. Crescemos com 38 mil votos, e aí fui trabalhar na Emater do Rio Grande do Sul. Trabalhei, foi o governador Rigoto, nós tínhamos uma composição partidária, Celso Bernardi, nosso presidente, e eu fui diretor administrativo e financeiro da Emater. Daí eu passei a trabalhar mais forte a questão da agricultura familiar, da pequena propriedade, em todos os municípios dele. Da diversificação produtiva. Conheci aqui a Serra Gaúcha com profundidade, aqui, né, propriamente Farroupilha, a produção de hortigranjeiros, a produção de frutas, não só o kiwi, pêssego, ameixa, né, também a viticultura, né, a vitivinicultura, né, a produção de uvas, vinhos, espumantes. Então a gente começou a pegar gosto também por essa área, e aí, né, tive esse tempo de 3 anos e um pouquinho como diretor na Emater, e assumi como suplente. Daí assumimos, e depois concorri em 2006, aí foi meu primeiro mandato como deputado federal. E agora nós estamos há 4 mandatos como deputado federal. O que não é fácil, né? O que não é fácil. No Rio Grande do Sul o eleitor é crítico, né, aqui, né, eu acho que bom que é, sempre foi e vai ser cada vez mais. Ele analisa muito se é para vereador, se é para prefeito, né? Aqui nós temos o nosso prefeito Fabiano aqui, né? Quer dizer, qualquer líder que se coloque, há uma avaliação, né? O Feltrin aqui passou por esse crivo, alguns vereadores nessa última eleição, e cada eleição é uma história, né? O PP cresceu bastante aqui na eleição. Cresceu, acho que isso me traz num novo momento, numa inserção aqui mais forte com o município, né? Eu participei da eleição municipal. Nos primeiros mandatos aqui eu também busquei apoio, o Colombo, que foi secretário de Agricultura, né? Tentamos organizar um grande evento aqui também, também sobre fruticultura nacional. Aqui já tem a festa do kiwi, sempre teve, né, referência, e tivemos aproximações, mas nunca tive grandes votações, né? Mas não desistimos, seguimos trabalhando, né? E mesmo hoje, não tendo uma grande votação, o deputado já trouxe boas emendas para o Hospital São Carlos, né? É verdade, né? Aqui o Hospital São Carlos foi, né, eleito pelas pessoas como uma prioridade, né? Eu trouxe emendas aqui para o município, para o hospital direto e também para a saúde do município. E agora, né, que estamos num novo momento, com engajamento político administrativo, hoje, né, fui recebido aí pelo partido, né, pelo presidente atual Breda, né? O Paese, que foi nosso presidente também, já vinha... Grande batalhador. É verdade, né? Então, a Clarice Baú também, a vereadora que nos apoia, e o Caleb. Isso. Então, já tem alguns vereadores, né? O vereador Caleb também tem um trabalho muito bacana. Conversei com ele. Hoje eu fui recebido por várias lideranças, por alguns que concorreram, não se elegeram, por alguns que estão ocupando alguns espaços, né? O prefeito, falamos por telefone, porque ele teve que ir né, se deslocar. Está numa outra agenda, mas conversamos e vamos fazer uma nova agenda, mas eu tenho falado com ele com frequência.
Então, criamos essa afinidade. Eu coloquei agora uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil para uma obra, né, que é de infraestrutura. Eu não tenho detalhamento onde é que vai ser feito, mas garantimos esse recurso. Já foi empenhado, já foi, né, garantido, então a gente vai poder ajudar. E a agenda, as razões de estarmos em Farroupilha, é realmente buscar essa proximidade. Claro. É estar aqui na TV Cidade, conversar contigo, né, conversar com os telespectadores, me aproximar mais. Eu já sou um deputado bem votado na Serra. Imagina, e no Estado, 100 mil votos não é para qualquer um. E 16 mil votos, 16% da nossa votação é aqui da Serra Gaúcha. Então, em função do agro. Em função uva do e vinho, agro. Nós acabamos os mandatos, fui trabalhando, criamos uma frente parlamentar em defesa da uva e do vinho, né? Eu fui primeiro vice-presidente dessa frente, era o Mauro, deputado de Caxias, que assumiu primeiro, e depois eu passei a liderar, e estamos liderando esse trabalho, estamos tratando agora a questão do preço mínimo da uva, né, para os pagamento aos produtores, uma comissão que trata das questões da uva. Então, toda essa cadeia produtiva, né, da fruticultura, né, da diversificação, é um tema que eu procuro trabalhar, abordar, ser interlocutor com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com os que defendem mais esse trabalho dos pequenos agricultores, né? E essa tese e esse trabalho me acompanha ao longo do nosso mandato. Eu sou membro titular da Comissão de Agricultura, já de longa data, até eu entrei na vaga de João Augusto Nardes, quando ele foi para o tribunal, né? Foi uma feliz coincidência. E ele tocava agricultura e micro e pequena empresa. E eu sigo tocando esses dois temas, né? No momento eu sou primeiro vice-presidente da Frente Nacional em defesa da micro e pequena empresa. Que gera muito emprego nacional. Gera muito emprego. Fui autor da emenda que hoje incluiu, já fazem 3 exercícios financeiros, as vinícolas, né? As cantinas, com faturamento até 4.800.000, elas foram incluídas no Simples. Olha só. Porque as bebidas, por ser bebida, né, e ter álcool, enfim, havia uma discriminação com vinho. E nós conseguimos fazer o convencimento, perdemos uma votação no momento, 2 anos depois repetimos, e hoje já reduziu aí em 25%, 30% a carga tributária do vinho para quem, né, presta a sua contabilidade via o Simples, né? Não tão as grandes empresas. Então nós vamos ter que atacar a questão do IPI, que, né, nós temos, e aí isso serve para os espumantes, serve para o vinho, os sucos, né, nossos, né, hoje, né, a gente está produzindo, né, em grande escala, está exportando, é um alimento extraordinariamente, né, de qualidade às nossas crianças, idosos, tudo isso são temas assim que a gente vem trabalhando, né? Nós temos em torno de 15 mil pequenos produtores viticultores, né? Que são os produtores de uva, né? Dessa cadeia produtiva. Trabalho também com a maçã, sou muito bem votado também lá em Vacaria, né? Trabalhamos com essa cadeia produtiva e trabalho com os temas né, de hortaliças, hortigranjeiros, viveiros. Nós temos muitos viveristas aqui também. O agro alimenta o Brasil e o mundo hoje. O agro, né, inclusive houve uma grande valorização para quem produz alimentos, né? E a gente toda uma vida sabe que o meio rural é fundamental, né? E que precisa, inclusive, de segurança no campo. E que pouco foi valorizado no passado. Né? Pouco, eu acho que as coisas ficavam meio pejorativas, mas precisou acontecer uma pandemia, né? Que é um desastre para a humanidade, né? A gente é solidário com as mortes no Brasil, dúvida. Com as mortes que tivemos aqui em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, no mundo inteiro, das pessoas que foram afetadas pela Covid. Eu tive Covid de uma forma muito intensa, então, né, o tema da saúde é um tema que deve ser valorizado, temos trabalhado, né, inclusive aqui o Hospital São Carlos, a gente já colocou emendas, como comentamos, e é uma prioridade minha trabalhar a saúde, e agora, no pós-Covid, nós vamos ter que trabalhar ainda muito mais. Então, acho que o trabalho do parlamentar, eu trabalho, além do agro, então eu trabalho muito com a saúde, né? Nós trabalhamos muito com o tema, né, dos hospitais, né, com o tema relacionado às unidades básicas de saúde, que é muito importante. Sem dúvida. Ou melhorar, equipar, estruturar com o transporte, com as ambulâncias, né, com os equipamentos. Respiradores, faltou muito respirador, né? Nós nos viramos para reforçar isso. Eu aqui em Caxias, eu atuo nos 3 hospitais, né? Nós já colocamos emenda no Pompeia mais de uma vez,
Coloquei emendas parlamentares ali no Hospital Geral, né? Que é referência. Que é da UX, né? Referência, acho que é 100% SUS, né? Um grande hospital, importante. O Virvi Ramos, né? O Taquini, também Bento, ali de Bento Gonçalves. Então, de uma maneira geral, se nós formos a Flores da Cunha também, lá no hospital, São Marcos, temos trabalhado muito. Ali teve uma iniciativa bem bacana em São Marcos, que é a terra dos caminhoneiros, né? E naquele auge da Covid, eles faziam os testes e recepcionavam os caminhoneiros para evitar a contaminação da população e da família. Prevenção. E nós ajudamos na questão dos testes todos. Legal. E foi feito, né, uma iniciativa bem bacana, que depois foi multiplicada em outras cidades. Então, Antônio Prado, eu havia comentado antes de nós entrar no ar aqui, é hoje o maior índice, né, de percentual de votos, né, do deputado Afonso Ram. É o município com maior índice. Nós fizemos 42% dos votos úteis na última eleição. Mais votado, com certeza. 3.500 votos. Então esse é um trabalho que eu trabalho muito também com o Hospital São José, né? Viemos trabalhando. Então a saúde passou a ser prioridade a partir do meu segundo mandato e hoje, né, a gente percebe o quanto foi assertivo trabalhar as questões, né, dessa estruturação, né, que é necessário. O deputado chegou a ficar hospitalizado. Cheguei, eu fiquei, para ter uma ideia, eu estou recém-retornando, né, essa é a minha terceira semana, né, eu estou intercalando, vou uma a Brasília e uma, eu faço, né, um roteiro e nos horários de votação faço as minhas votações, né, de forma remota. Mas eu tive hospitalizado 24 dias, 12 dias de UTI. Opa! Tive 70% do meu pulmão não afetado. Não foi pouca coisa. É pneumonia, perdemos 12 quilos, foi duro. No máximo de oxigênio e Deus, né, as orações, a energia me fez permanecer, retornar, fiz né, durante 60 dias, praticamente 2 meses, 50 e poucos dias, trabalhamos muito a recuperação, fisioterapia, terapia respiratória, as medicações que usamos para não coagular o sangue, para não dar trombose, né? E nos recuperamos. Eu fiz agora uma tomografia, ainda tenho 10%. Olha só. Veja, né? Mas retomei minha atividade parlamentar, até o dia que eu retomei foi quando o ministro veio aqui ao Rio Grande do Sul, em Gramado, né? E tinha uma unidade de saúde, que é uma emenda minha, no valor de R$500 mil, e inauguramos, e eu digo, olha, é uma boa oportunidade, né, de nós retomarmos. Daí retomei em Brasília, trabalhei muito aí, né, busquei lá retomar o contato também com o próprio presidente Bolsonaro, que eu fui lá, eu apoio o governo, né, acho que é um governo, né, tem seus erros, mas tem mais acertos. Muito mais. Né? E é interessante, né, acredito no governo Bolsonaro. E aí tive com a ministra, e veio agora a Expo Inter, aí eu já comecei a participar, fizemos a pauta do preço mínimo, né, com a Conab, né, é impossível que na safra passada foi 2 centavos só que foi remunerado o nosso produtor de uvas, né? Muito então, pouco, né? O preço mínimo hoje, sabe que os custos subiram muito, então nós vamos ter que fazer uma correção. Então tratamos essa pauta aqui na Expo Inter, acompanhei o presidente Bolsonaro também, fiz as atividades com as entidades, né? E agora, né, fazer do nosso mandato alguns momentos retornar aos municípios, receber as demandas. Hoje, né, fui recebido pelo presidente Breda, falei com o prefeito ainda por telefone, com essas lideranças. Então, uma acolhida muito boa aqui em Farroupilha. Que bom. E vou concluir um roteiro, né, de alguns municípios aqui da Serra. Daqui vai para Caxias. Vou para Caxias, eu fiz também Carlos Barbosa, que é um município importante, temos um trabalho bem bacana em Carlos Barbosa também, já de longa data e agora mais intenso. Também no município de Barão, né? Tive também uma participação, ajudo nos 2 lugares a gente ajuda os hospitais e ajuda a saúde e ajuda o agricultor, infraestrutura. As demandas são muitas, né, deputado? São muitas. É difícil até escolher uma prioridade, né? Porque cada município tem a sua... Claro, cada um define, né? Por exemplo, agora a gente já ajudou o Hospital São Carlos e agora, claro que em algum momento vai precisar de novo, estamos ajudando em infraestrutura aqui em Farroupilha, né? Também precisa, o município claro, é muito grande, já consegui né? patrulha agrícola para agricultura familiar aqui, para as patrulhas agrícolas, né? Muito bom. Então nós temos um trabalho, né, forte na área legislativa também. Eu sou autor de 6 leis. Opa! Né? Uma que estabelece a política nacional para a cadeia produtiva da erva mate, para que nós tenhamos uma erva mate de qualidade. É um segmento, né, forte também. Forte, expressivo, a bebida, né, o chimarrão, do o mate, gaúcho, é o símbolo do nosso, né, do gaúcho.
mas é uma cadeia produtiva que viabiliza né, muitos empregos na produção, na indústria, no processamento, na distribuição e o hábito do chimarrão, que ainda não estamos praticando muito em função mais no sentido individual, porque sempre se tomou um chimarrão juntos. Aí mas eu acho que até ampliou, porque aí não dá para compartilhar, né? Estão consumindo mais erva mate, isso aí. Sou autor da lei do abigeato, que agravou a pena, também. Tipificou o crime. Esse é um crime do roubo do gado, roubo dos animais, né? Não só em áreas de grande extensão da fronteira, mas aqui, o Carlos Barbosa, por exemplo, tem uma bacia leiteira, de vez em quando vê, abate uma matriz. Né? Ou propriamente aqui também, Farroupilha também tem casos. Né? Aí entrou o tema da segurança no campo também. Né? E aí eu sou autor também e propus o debate do conceito do porte rural de armas nos limites do território da propriedade. Importante. Isso. Aprovamos, né? Eu acabei fazendo a relatoria. Nós acabamos aprovando a extensão da posse com o conceito como se fosse o porte, ou é o porte, né, para proteger a vida de quem vive no meio rural, né, para fazer o enfrentamento à criminalidade, ou se proteger. Que antes botava o pé na porta, né? E ainda está acontecendo. Né? Hoje, lá no meio rural, o telefone, né, o sinal do celular às vezes não tem comunicação, as forças policiais não tem como chegar de imediato, está sabidamente anunciado que está desarmado, desprotegido, né? E é para pessoas do bem, para se proteger, para dar o direito à defesa, à vida das pessoas. E lógico, né, hoje roubam as máquinas, que são muito caras, os insumos, que também né, são valorizados, os animais, a produção. Hoje roubam inclusive a produção de hortaliça, de frutas, né, porque são ativos fortes hoje. Né, o agro está valorizado, e tem quadrilhas que se organizaram para isso. Então, nós atuamos. Hoje, o crime do abigeato reduziu mais de 50% no Rio Grande do Sul, graças à nossa lei 13.330 de 2015, e agora tem a lei também do uso da arma para a proteção de quem é rural. E estamos trabalhando forte na divulgação disso também, para que as pessoas que tem que ter habilitação, tem que ir na Polícia Federal, tem que fazer um treinamento, né, tem que registrar a arma, tudo de uma forma séria. Não é para pessoas que têm antecedentes criminais, tem uma série de pré-requisitos, e é para aquelas pessoas que estão vivendo, trabalhando, produzindo lá no meio rural. Direito de defender o que foi adquirido com o trabalho, né? É verdade, né? E defender a vida. Principalmente. Porque tem, né, esses criminosos, eles estão indo dispostos a tudo e estão hoje, né, entrando nas propriedades e às vezes tirando a vida das pessoas. Tivemos um crime bárbaro aqui recentemente de um jovem italiano casado com uma farroupilense que deixou 2 filhos bem pequenos. Né? Um crime assalto, rural, né? Entrou na porta e deu um tiro na porta. Isso é assim, todas essas coisas têm acontecido, vinha aumentando, ou teve um aumento de frequência, e nós entendemos, né, que eu nunca, inclusive, usei arma. Né? Na verdade, é uma solicitação, né, das pessoas, né? E o rural, que é uma condição diferente. E aí conseguimos sensibilizar a Câmara Federal e o Senado, aprovamos, o presidente sancionou, o presidente Bolsonaro sancionou, e é mais uma das nossas leis. Né? Temos outras iniciativas. Deputado, o nosso cidadão que está nos ouvindo em casa, assim, né? Temos todos esses principais assuntos que hoje a CPI, que é essa palhaçada lá com o Renan, que é um criminoso já por demais conhecido, né? E da CPI, o impeachment, a volta o voto impresso que não passou, a quarentena, inclusive. Acho que vamos começar pela quarentena para explicar. Por que o deputado foi a favor da quarentena, né? Sim, Classier e nossos telespectadores, eu votei assim com muita tranquilidade. Então eu tinha um entendimento diferente antes. No primeiro encaminhamento eu votei que não existisse a quarentena. Essa quarentena ela vai existir só para eleições de 2026. Tá? Não é nessa eleição ainda. É uma quarentena de 4 anos, se não me falha a memória, para alguns segmentos. Por que eu acho que é importante? Né? Porque as forças de segurança, né? As polícias, os juízes, o exército, certo? Eu acho que são carreiras, o exercício da profissão é em favor, né, estratégica, cada um o que significa. Eu acredito que, havendo uma liberação imediata do desvinculamento do trabalho, né, em função de uma ação, muitas vezes pode acontecer um favorecimento no sentido de alguém se promover em função de um trabalho que é obrigação daquela instituição, daquele servidor, daquele profissional da área da segurança, né, por algum fator, né,
ele já ir para o processo político imediato. Eu acho que tem que ter um tempo, porque eu acho que essas instâncias, elas são de uma responsabilidade com o cidadão, com as famílias, muito grande. E eu acho que tem que haver um tempo, porque senão você imagina, né? Vamos pegar lá uma situação de alguém prende um maior traficante do mundo, faz um sensacionalismo, no outro dia é candidato. Ele prendeu e veio para a vida política já no outro dia. Eu acho, né, que são, estou usando um exemplo, de usar outro, talvez, né, tem exemplos até melhores, mas na verdade eu acredito que, né, não é cercear o direito, até se a sociedade entender, porque esse debate foi feito, mas ele não foi feito com tanta profundidade, com tanta participação. Foi meio rápido. Se a sociedade entender que essas pessoas têm que serem candidatos imediato, nós vamos mudar a lei, tem tempo, né? Sou parceiro, não há problema. Mas o meu entendimento nesse momento, né, é de que nós precisamos ter um tempo, né, para não haver aproveitamento de oportunidade. Porque eu acho que essas funções de um juiz, né, de uma instância, né, nessas instâncias que foram definidos, né, eu acredito que é importante ter um tempo, né, porque a política é uma coisa diferente, né, e eu acho que, né, você tem que trabalhar dentro dessas instituições, fazendo o trabalho, né, de profundidade que tem que ser feito. Que é de dever. Exatamente. Então, nesse sentido foi que eu fiz esse voto, né, também procurei atender, né, os pedidos que eu tive, fazer a melhor interpretação, mas não há problema se a sociedade entender que é diferente. Eu hoje acredito que esse tempo seja importante, né, para que alguém, porque se você está fazendo uma carreira no exército, está fazendo uma carreira de juiz, está fazendo uma carreira policial, você pode preparar esse tempo para você fazer o teu planejamento político, não está tirando a condição, só está dando um tempo, né, para que funções tão importantes e estratégicas não sejam transformadas em cenário de oportunismo. Não estou dizendo que alguém é oportunista, mas vai acontecer. E eu acho que é duro de dizer isso, mas eu tenho o entendimento nesse sentido, é a compreensão que eu tenho. Agora, se a sociedade entender que nós estamos errados, eu tenho que votar dentro do entendimento, né, do que a maioria pensa. Eu acho que o tema deveria ter sido mais aprofundado, né? Deputado, e assim, fora essa base, que às vezes não dá para ter esse contato tão direto, né? Você acha que a Câmara dos Deputados está conectada com o povo hoje? Por exemplo, o voto impresso foi uma decepção, né? Inclusive eu não pude votar porque eu não estava né, em tratamento médico, né? Mas eu votaria a favor. Acho que o voto impresso hoje é uma ferramenta a mais, é uma garantia a mais, onera um pouquinho, pouca coisa. Se tem essa desconfiança, então vamos cortar ela, né? Então eu não teria problema para votar, até não quis, né? Porque como eu estava, inclusive eu falei hoje com o meu médico, eu ainda tenho 10%, né, que eu tenho que me recuperar, não tenho a recuperação plena, a Covid é complexa, e eu optei por seguir um tratamento médico. E aí eu não podia ir lá só votar, e eu tinha que voltar a todas as atividades. É que nem agora, eu faço um roteiro na região de Pelotas, eu faço um roteiro na região da Serra, há uma demanda para que eu vá nas demais cidades. Claro. Eu vou, me apresento no congresso, eu tenho que estar à disposição. É que nem jogador de futebol. Sim. Não adianta você não ter curado a lesão e voltar. Então eu perdi algumas votações, fiz a minha manifestação, uma delas foi essa, mas, né, a gente vai ter, e tem, né, eu tenho que estar com saúde para votar. Não teria dificuldade nenhuma, né, uma preocupação muito com aquela eleição, acho que foi de 2018, né? Não, 2018 não, 2000 e a eleição presidencial. 18. 18, né? 18 foi a última. Isso. Não, foi a eleição da Dilma. Ah, sim, 14. Aquela que ali houve um problema de 2 horas. Sim, a né? Écia. Não sei se vocês lembram, a região do norte do país, em função do norte, ficaram 2 horas parados os processos, porque seguia a votação numa parte do país, e aquilo ficou tudo, né? Uma dúvida aí gerou uma dúvida. Sem né? dúvida. E foi uma surpresa. Aquela eleição gerou uma dúvida na cabeça de muita gente. E o país, né? A gente vai ter que retomar a confiança. Você perguntou se a Câmara consegue espelhar a representação. Ela tem dificuldade, ela já teve muito distante. Hoje o presidente Arthur Lira tem, né, tido uma boa coerência, porque, né,
não sei quantos pedidos de impeachment. Mas né? também está enrolado na justiça, né? Sim, tem seus problemas. Então, assim, fica difícil você fazer uma sustentação de defesa de A ou B. Eu posso falar do deputado Afonso Herrera. Isso aí, né? Eu defendo o meu mandato, a minha conduta parlamentar, né? Não posso, erro em algumas coisas, como já errei na vida, mas procuro errar, né? Não errar, procuro acertar. E também procuro ter uma autonomia. Por exemplo, eu votei pelo impeachment da Dilma, né, da presidente Dilma, e votei pelas 2 investigações do Temer. Que teve duas situações pelo investigativo, uma primeira votação, a segunda. E nós, o partido, tínhamos 4 ministérios. Sim, eu votei contra a orientação do partido. Porque onde tem, né, indício forte de corrupção, investigue. Né? Transparência, né? É importante. Então, ter essa transparência, né? A gente, como partido, como político, né, já também tive a oportunidade de buscar ser, né, essa condição de ter a maior transparência possível. Né? Eu hoje falo para a minha equipe a gente trabalhar com a verdade, né? Trabalhar com a sinceridade. É mais fácil, de né? dizer que não é possível, não fazer a demagogia e assumir as responsabilidades. Eu acho que a Câmara ela vem gradualmente buscando uma recuperação de credibilidade, não só a Câmara, o Senado. O Senado agora parece que se desvirtuou muito da sua função. A CPI é uma vergonha nacional. Ela dá espaço só para um lado. Sim. Né? Então, acho que se é uma CPI, tinha que ver as questões dos estados, dos municípios. Investigou só o governo federal, né? E um foco muito direcionado ao presidente da República, né? Uma coisa, né? Houve erros, o fato de ele não usar máscara, eu não concordo, né? Não concordo com algumas atitudes do presidente, mas o governo Bolsonaro é um bom governo. Não tem dúvida. Tem uma atividade econômica, né? O ministro Paulo Guedes, né, que temos hoje inflação, mas está ocorrendo em todo o mundo, temos preços altos, mas o Brasil está andando. Nós conseguimos, né, viabilizar o auxílio emergencial, que foi fundamental para as pessoas naquele momento. Tiramos dinheiro, o Brasil tirou dinheiro de onde não tinha, né, que vinha tentando fazer as reformas. Onde tinha, mas o PT gastava antes. Exatamente. Né? Eu não quero ser acusativo, mas, mas eu vejo assim. Notório. E hoje você tem, né, a questão do ministro de Infraestrutura, Tarcísio, fazendo um grande ministério. Obras de anos parada. Olha a nossa ponte do Guaíba, a segunda ponte está concluída. A BR-116, que eu presido a frente parlamentar, ela está hoje, né, com 66% de conclusão. Não tinha 1 quilômetro liberado antes do governo do Bolsonaro, porque antes faziam os contratos, contratavam, aditavam, botavam, pediam mais recursos e não terminavam nunca a obra. 211 quilômetros, não tinha 1 quilômetro liberado. Hoje tem 135 quilômetros liberados e vai ter mais 20 até o final do ano. O Exército trabalhando em 2 trechos, as empresas em outros, né, que é as empresas que têm que trabalhar. Eu, né, lidero, junto com outros colegas deputados, mas somos o presidente, tive a iniciativa de criar essa frente. Hoje a nossa exportação, né, toda, né, dos nossos produtos vai para lá. Estamos lutando para baixar o valor daqueles pedágios, porque a Ecosul ela teve uma prorrogação de contrato por 26 anos. Nossa. Num modelo de um contrato do tempo do Ariri, né, na linguagem popular. E hoje a tarifa para um automóvel é R$12,90. Muito caro. Eu passei, né, essa Santa semana Catarina lá. é um exemplo, é R$2,50. Sim, então não tem. Então nós estamos trabalhando, inclusive está lá, por coincidência está com o ministro Nardes, que é o relator do mérito, e nós estamos trabalhando para baixar o valor do pedágio, porque se foi feito a obra com recurso público, não vamos favorecer alguém para ganhar dinheiro. E os nossos transportadores, quanto custa o frete? E quanto isso tira a competitividade? Então eu falo desses itens que a gente está conseguindo trabalhar. Acompanhando, né, diariamente. Então o governo Bolsonaro, ministra Tereza Cristina, não é uma ministra de capacidade. Temos algumas áreas com algumas dificuldades, tivemos as trocas de ministro de saúde, acho que o novo ministro tem dado um bom respaldo, ele foi buscar as vacinas, as providências. Estamos vacinando os adolescentes. Hoje estamos bem, né? Claro, perdemos tempo. Quem não tem problemas? Teve alguns erros, erros graves, teve. Mas em função da burocracia também. Com certeza, então tem alguns componentes. Então, hoje eu tenho tranquilidade de defender o governo Bolsonaro, né? Porque é um bom governo, né? E por isso eu tenho tido essa interlocução. E espero, né? Eu tenho ainda o restante desse ano, mais o ano que vem, por conta do 4º mandato como deputado. E aí vamos seguir trabalhando, né? Essa agenda hoje, uma agenda maravilhosa, né? Que estamos complementando, né? Nos horários que eu posso, eu consigo fazer as reuniões e depois os horários de votação eu me recolho e faço essa atividade. Vamos ter que deixar hoje, encerrando por aqui, com o seu comentário final.
Bom, em primeiro lugar, assim, dizer que a gente só constrói um país melhor, né, um cenário de vida melhor, se cada um de nós der a sua contribuição. A melhor contribuição é cada eleitor escolher entre os candidatos os melhores. Os melhores para ser o seu prefeito, para ser o seu interlocutor vereador aqui no município de Farroupilha, a eleição dos seus deputados, senadores, né? Eu acho que participar, né, interpretar bastante a política, porque é nós que escolhemos, nós eleitores, e a gente tem que fazer boas escolhas. E a gente, quando homenageia alguém, quando a gente dá espaço para alguém, né, mostrar as coisas boas. Eu acho, né, me dá essa oportunidade aqui, eu quero agradecer, porque eu posso falar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que pensamos, somos questionados em algumas coisas, mas isso é importante, né, porque a gente, a partir do bom exemplo, da boa prática, da boa política, da política moderna, que é a que eu me identifico, que é a política do trabalho, gerando resultados, e dar visibilidade para a sociedade. Então nós vamos ter realmente uma sociedade melhor quando você homenageia alguém que foi um exemplo, né? E eu costumo dizer, quem não é exemplo, né, dentro da sua casa, com a sua família, não é da porta para fora que vai ser exemplo para alguém. Então acho que a gente tem que analisar a trajetória de vida, e mesmo que seja o início, uma trajetória político-parlamentar, quando você vai escolher uma pessoa, então escolha bem, né? E eu acho que essa escolha faz a diferença a cada 4 anos, né? Seja no legislativo, no executivo, e o judiciário tem que parar de intervir na dimensão que está intervindo. Acho que hoje, né, ele tem o seu papel, mas eu acho que tem que deixar um pouco mais o executivo tomar suas iniciativas, o legislativo não pode ser omisso, né, e os poderes terem a sua independência efetiva. E democracia. Eu acho que nós só estamos aqui porque eu primo pela democracia. Que bom que existe a democracia. Democracia de expressão, de votar, né, de liberdade, de livre iniciativa, tudo isso termos, né, dentro de um componente. Então, fazer a boa política, para mim, é uma felicidade estar aqui, né, no TV Cidade, aqui no município de Farroupilha. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Cleide. Estamos juntos.